projeto parecia estar em marcha lenta desde o lançamento de Velozes e Furiosos 10, lá em maio de 2023. Muita gente começou a achar que a franquia tinha perdido o gás ou que o desfecho ia demorar ainda mais para sair do papel. Mas agora a situação mudou. Finalmente, temos uma previsão concreta de quando o capítulo final dessa saga bilionária vai chegar aos cinemas, e a data aponta para daqui a alguns anos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Global Filmes, é o seu ponto de encontro para quem curte cinema de verdade. Grandes histórias que fazem parte da nossa vida. Eu sou Edmar Reis e hoje nós vamos falar de uma das franquias mais gigantes da história do cinema, uma saga que marcou gerações, definiu o cinema de ação e criou uma legião de fãs ao redor do mundo. Se você gosta de curiosidades, bastidores, análises e teorias sobre filmes que estão bombando, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Estamos falando de uma das franquias que já ultrapassou a marca dos 7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Então, não é qualquer encerramento. A expectativa é de algo realmente grandioso. O nível do legado que a série construiu ao longo de mais de 2 décadas. Vin Diesel, junto com a Universal, já confirmou a janela de lançamento, mostrando que o estúdio está se preparando para dar um final digno à história de Dom Toretto e sua família. Além disso, o título do 11º filme já está sendo planejado e começa a aparecer no horizonte como parte dessa despedida. Mesmo que muitos detalhes ainda estejam em segredo, uma coisa é certa, a promessa de que o encerramento épico, feito especialmente para os fãs que acompanham cada corrida, cada missão e cada reviravolta até aqui. Agora, a contagem regressiva começou. No Instagram, o próprio Vin Diesel aumentou ainda mais o hype ao postar uma foto ao lado de Paul Walker, uma imagem carregada de nostalgia para quem acompanha a franquia desde o início. E não é só isso, a publicação também serviu para confirmar o possível título do projeto, que já será revelado para você nesse vídeo, em tradução livre. Junto à foto, Vin deixou uma mensagem bem emotiva, daquelas feitas sobre medida para os fãs mais antigos. Ele escreveu: "Ninguém disse que a estrada seria fácil, mas esta é a nossa, aquela que nos definiu e se tornou nosso legado. E um legado dura para sempre." Quando a franquia puxa para o lado mais emocional, é porque vem coisa grande por aí. A escolha de relembrar Paul Walker não parece nada por acaso. É praticamente o sinal de que o último filme deve abraçar de vez o tema de legado, família e despedida. Para muitos fãs, essa publicação soou como uma carta aberta, quase uma promessa de que o final vai honrar a história construída desde 2001. E se o título realmente se confirmar, funciona tanto como homenagem quanto como mensagem. A franquia pode estar chegando ao fim, mas o impacto dela no cinema de ação e na cultura pop continua. Será que esse último capítulo vai apostar mais em nostalgia e na emoção, ou ainda vai tentar se superar em cenas de ação insanas? Seja qual for o caminho, uma coisa é certa: a despedida de Velozes e Furiosos já começou a ser construída no coração dos fãs. Ainda com o mesmo diretor, o próximo capítulo de Velozes e Furiosos promete continuar exatamente do ponto de onde parou. E isso é algo que os fãs estavam esperando desde que saíram do cinema, com várias perguntas na cabeça. Como o 10º filme terminou em aberto, muita gente apostava que a continuação chegaria em 2025, quase como uma parte 2 direta, mas os planos mudaram no meio do caminho. A cronologia foi sendo ajustada e o filme acabou sofrendo vários adiamentos. Agora, a torcida é para que a nova data seja definitiva e que a produção consiga entregar um final à altura. E vale lembrar de onde a história parou, porque a situação ficou tensa em Velozes e Furiosos 10. Dom e seu filho Brian ficaram frente a frente com Dante, o vilão vivido por Jason Momoa, em um confronto cheio de tensão, numa represa à beira do colapso. A cena já deixa claro que o perigo é real e que o vilão está disposto a tudo para atingir Dom onde mais dói, a família. Ao mesmo tempo, em outra linha da história, o avião que levava Roma, Tej, Han e Hansen sofre um acidente e o filme não deixa no ar o que realmente aconteceu com eles. Esse final, cheio de incertezas, foi justamente o que aumentou a ansiedade do público, porque colocou praticamente todos os personagens principais em risco ao mesmo tempo. Esse tipo de gancho é bem a cara da franquia, deixar o espectador sem resposta e criar aquela expectativa gigante para o próximo capítulo. E considerando que já estamos falando do possível encerramento da saga, dá para imaginar que o próximo filme vai apostar alto em emoção, reencontros e grandes resoluções. No fim das contas, tudo indica que o último filme
filme não vai ser só mais uma sequência, mas uma verdadeira conclusão de jornada. A questão agora é, como essa história vai amarrar tantos destinos em um único final? No último Full Fest, o próprio Vin Diesel deu uma pista importante sobre o rumo do desfecho da franquia. Segundo ele, o grande final deve voltar às origens da saga, ou seja, mais foco em corridas de rua em Los Angeles, rivalidades no asfalto e aquela vibe que conquistou o público lá no primeiro filme em 2001. Menos missões globais mirabolantes, menos salvar o mundo e mais pé no acelerador nas ruas. Essa fala chamou atenção porque mostra uma possível mudança de tom. Ao longo dos anos, Velozes e Furiosos saiu das corridas ilegais para virar praticamente um filme de espionagem, com cenas cada vez mais exageradas, carros voando entre prédios, perseguições com submarinos e ida ao espaço. A escala foi crescendo a cada capítulo. Então, a ideia de voltar para casa pode ser justamente o que a saga precisa para o encerramento marcante. E tem também o lado prático das coisas. Produções gigantescas, cheias de locações internacionais e efeitos complexos, custam caro, muito caro. Esses planos de focar mais em corridas de ruas e menos torneios mundiais combinam com a estratégia da Universal de enxugar os custos sem necessariamente perder o impacto. Curiosamente, isso pode jogar a favor do filme. Um final mais intimista, centrado nos personagens e na cultura das corridas, podem trazer de volta a essência que fez tanta gente se apaixonar pela franquia. No final das contas, talvez o melhor jeito de encerrar essa história seja exatamente onde tudo começou. Motor roncando, disputa da rua e a família reunida na linha de chegada. Vin Diesel também comentou algo que mexeu direto com o coração dos fãs. Segundo ele, o último filme deve marcar um reencontro entre Dom e Brian, e só de citar esse nome, muita gente já sente o peso emocional que isso carrega para a franquia. Desde a morte de Paul Walker em 2013, o personagem Brian nunca foi esquecido dentro do universo de Velozes e Furiosos. Ele é constantemente mencionado, e agora existe a possibilidade de o personagem voltar a aparecer nas telas de alguma forma. A ideia, segundo o que foi comentado, envolveria o apoio do irmão de Paul, Colt, que já ajudou a completar cenas no passado, junto à tecnologia de efeitos visuais e inteligência artificial. Não seria a primeira vez que Hollywood usa esses recursos para preservar personagens importantes, mas aqui o desafio é maior, porque envolve um personagem muito querido e uma homenagem que precisa ser feita com respeito. Se isso realmente acontecer, é fácil de imaginar o impacto emocional. Um reencontro entre Dom e Brian teria tudo para ser um dos momentos mais marcantes de toda a saga, fechando o ciclo de amizade que começou lá no primeiro filme. E para quem quer marcar no calendário, a previsão é que Velozes e Furiosos chegue aos cinemas dia 17 de março de 2028. Até lá, a expectativa só aumenta, porque mais do que ação e velocidade, esse final promete ser sobre legado, memória e despedida de uma era do cinema de ação. É isso aí, pessoal. Agora é só segurar a ansiedade para ver como essa história vai ficar na linha de chegada. E se você curte análises de cinema e quer ficar por dentro das próximas novidades, deixa o like, se inscreve no Global Filmes e ativa o sininho para não perder nada. Eu sou Edmar Reis e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e bons filmes!